Olá, amada! Seja bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você algumas questões que nós, como mulheres cristãs, devemos evitar. Somos chamadas por Deus para sermos mulheres que fazem a diferença. Mulheres que estão cada dia mais buscando ser segundo o coração de Deus. E como tal, devemos ter um comportamento que sim se diferencia do comportamento da maioria. Afinal, pertencemos a um reino que não é deste mundo. Somos embaixadores de um reino que não é este aqui que nós estamos inseridas. Aqui somos peregrinas. E dessa forma, precisamos colocar em nossos corações que alguns comportamentos que são comuns onde nós estamos vivendo, no mundo que nós estamos inseridas, não fazem parte da nossa cultura, do nosso jeito de ser como filhas de um Deus que nos ama e que zela por nós, para que sejamos realmente luz em meio às trevas. Esses 4 comportamentos que eu vou abordar com você são coisas simples, mas que de forma muitas vezes desapercebida começam a fazer parte da nossa rotina, e isso deixa de nos permitir sermos diferentes, sermos sal no meio onde vivemos. A primeira questão que uma mulher cristã deve evitar é querer ser o centro das atenções. Engraçado que há muito tempo atrás eu vi uma sigla chamada NA. Ah, fulaninha tem NA. E eu não tinha a menor ideia do que era NA. E nada mais é do que necessidade de aparecer. Claro que muitas vezes quando alguém julga outra mulher com a questão de necessidade de aparecer, na verdade elas estão às vezes com inveja da postura da outra pessoa. Mas infelizmente sabemos que muitas questões acontecem porque uma pessoa realmente ela tem necessidade de reconhecimento, de aprovação, de aparecer, de brilhar mais do que as outras pessoas. Minha amada, como mulheres cristãs, nós não fomos chamadas para brilhar por nós mesmas. Você pode até dizer assim: ué, mas a palavra não diz que eu sou a luz do mundo e a luz brilha, né? Que o Senhor fala que não se pode esconder uma candeia. Enfim, o Senhor está nos ensinando que nós devemos brilhar porque refletimos a luz que é dele. Nós não brilhamos por nós mesmas. É mais ou menos, vou tentar ilustrar de uma forma simples. Por exemplo, a lua cheia. Ela reflete uma luz incrível, ela clareia a nossa noite de uma forma extraordinária. Mas todas nós sabemos que aquela luz não vem da lua. A lua, ela não tem luz própria, ela está refletindo a luz do sol. É como se nós fôssemos a lua e o Senhor Jesus fosse o sol, digamos assim. Nós brilhamos e nós refletimos uma luz que não é nossa, é dele. Por isso não queremos ser o centro das atenções. A nossa missão é convergir a atenção das pessoas para ele e não para nós. Principalmente se você tem alguma função, algum ministério, algum chamado da parte de Deus, lembre-se sempre disso. A sua missão é refletir a luz de Cristo e não trazer essa luz para você. O segundo ponto, e não menos importante, é a questão de não avaliar as suas motivações. Acredite, você pode fazer a coisa certa com as motivações erradas, e isso é muito perigoso. Vamos analisar o que aconteceu com Ananias e Safira. Nós vemos que aquele casal estava vivendo em uma época onde os discípulos compartilhavam as coisas em comum entre eles. Todos os cristãos ali envolvidos na comunidade repartiam tudo o que tinha para que ninguém passasse por nenhum tipo de necessidade. E Ananias e Safira provavelmente acharam aquilo muito bonito, mas eles queriam fazer com a intenção errada. Provavelmente eles queriam fazer isso para aparecer. Então, a motivação da ação de Ananias e Safira foi errada, e pela motivação ter sido errada, eles colheram um prejuízo muito grave. Eles venderam uma propriedade para entregar aos pés dos apóstolos para que aquilo fosse dividido entre os irmãos. Só que eles não entregaram o valor total da propriedade. Aí você pode falar: ah, mas porque isso aí entra na questão de dinheiro? Não. Pensa comigo, enxerga comigo a situação.
Alguém pediu que eles vendessem a propriedade? Não. Alguém estava pedindo que eles doassem o dinheiro daquilo que eles venderam para os apóstolos? Não. Eles fizeram pela motivação errada. Eles queriam se passar de bons doadores também, bons cooperadores, mas retiveram uma parte, mentiram acerca de uma parte. O problema estava na mentira, na motivação. Por isso que eu e você temos que estar alertas como mulheres cristãs, analisarmos sempre a motivação daquilo que estamos fazendo. Por que eu quero liderar outras mulheres? Qual é a motivação por trás disso? Por que eu quero receber algumas pessoas na minha casa? Qual é a motivação por trás disso? Por que eu quero ajudar algum departamento na igreja ou alguma pessoa na minha comunidade? Qual é a motivação por trás disso? Toda nossa motivação tem que ser avaliada à luz da palavra, porque a motivação errada, mesmo que seja uma coisa certa, pode trazer prejuízos para você. A terceira questão, e essa tem se tornado bem comum, é o uso de palavras torpes. Estamos em um tempo onde, para onde quer que nos viremos, ouvimos palavras torpes. Se você procurar a definição de palavra torpe no dicionário, você vai observar que é algo que não edifica, que é algo sujo, que é algo que não convém. Às vezes a gente julga que essa palavrinha aqui ela é tão pequena, não vai fazer diferença, mas ela é torpe, ela não acrescenta, ela não traz sabedoria. E infelizmente, os programas de TV, os programas de internet que você acompanha, aqueles videozinhos rápidos que hoje em dia estão tão em alta, estão recheados de palavras torpes. E minha amada, lixo entra, lixo sai. Se você se expõe com regularidade a pessoas que falam palavras torpes, mais cedo ou mais tarde você vai replicá-las. Esteja muito atenta com isso. Você, como eu falei no início do vídeo, é alguém que pertence a um reino que não é deste mundo. E no nosso reino, esse tipo de palavra não é aceitável. Eu deixei aqui no cantinho do vídeo o versículo, vou repetir ele agora para você olhar, onde a palavra de Deus nos ensina que devemos abandonar qualquer tipo de palavra torpe. Então, analise o que você diz, para que a sua fala não seja pontuada com esse tipo de palavra. E isso vai nos levar ao último ponto. Como mulheres cristãs, não devemos imitar o mundo. Minha amada, não tem como você pertencer ao reino do Senhor, ao reino dos céus, e querer viver imitando os comportamentos de um reino que não é o dele. Os comportamentos do mundo, eles não conferem a nós nenhuma coisa boa, nada que vem nos acrescentar. Então, como eu acabei de falar, os modismos, as trends, aquelas coisinhas que todo mundo começa a fazer e acha charmoso, mas que ali dentro na sua essência tem algo que o evangelho não apoia, algo que o evangelho rejeita, e você começa a copiar aquele tipo de comportamento só porque está todo mundo fazendo. Como mulheres cristãs, nós temos que ter essa nossa percepção aguçada para que não imitemos o comportamento do mundo. Afinal, não somos do mundo. Nós pertencemos ao Senhor Jesus e os padrões do nosso reino são totalmente diferentes dos padrões que esse mundo estabelece. Afinal, a palavra é clara quando ela diz que o mundo jaz no maligno. Então, minha amada, que você possa pegar essas 4 coisas que eu pontuei aqui e analisar na tua própria vida, enviar para outras mulheres, ensinar a outras mulheres com amor, sem julgamento, sem condenação. Somos mulheres chamadas por Deus para ministrar a vida de outras mulheres com amor, sem julgamento, sem colocar aquela pessoa para baixo, mas mostrando para ela na palavra que ela tem como ser muito melhor se ela abandonar esse tipo de coisa. Tem um vídeo que eu fiz aqui no canal já tem um tempo, que são coisas que a mulher cristã não deve fazer. Eu vou deixar marcado nesse card aqui para você conferir se você desejar. Então, compartilhe esse vídeo e não esqueça, você foi chamada para ser uma mulher segundo o coração de Deus. Quero te lembrar também que o nosso treinamento Ministério Fora da Caixa
Tem as suas inscrições abertas no momento, o link fica aqui no box de informações. É um guia para mulheres que desejam ministrar a vida de outras mulheres. Nós falamos sobre como perder o medo de ministrar a palavra de Deus, como vencer a timidez, como atrair novas mulheres para o reino, como montar uma agenda de visitação, como se programar, como criar listas. São muitos conteúdos que vão ajudar você a começar a ministrar a vida de outras mulheres. Para mais informações é só você clicar aqui no link que você poderá se juntar a um exército de mais de 50 mulheres que estão treinando para ser líderes fora da caixa. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!